Na madrugada do dia 27 de janeiro deste ano, 239 jovens morreram vítimas de um incêndio na Boate Kiss, no estado do Rio Grande do Sul. A idade das vítimas, entre 18 e 30 anos. Ela está muito machucada. O incidente ficou conhecido como a tragédia de Santa Maria. Através dos noticiários e amigos das vítimas, muitos pais ficaram sabendo do ocorrido e se deslocaram para o local do acidente. O que eles não imaginavam é encontrar os filhos mortos. No velório, choro, desolação, o trauma da morte. É difícil a gente, muitas vezes, se deparando com sofrimento, entender uma situação como essa, porque a gente sempre pensa a perda de um ente querido, seja o marido, a esposa, filhos, um transtorno tremendo, não combina com a natureza, os pais se despedirem dos filhos, o contrário é que seria o normal, o natural, mas tudo isso a gente é capaz de vencer. Deus nos deu estruturas internas capazes de vencer esses momentos. Nós temos que ter paciência conosco, precisamos buscar ajuda, abrir o coração e principalmente a fé. Além da dor da perda, outros traumas assolam milhões de famílias hoje, como a dependência química, a infidelidade conjugal, a enfermidade como a depressão, o pânico e o bipolarismo, a violência sexual, a violência doméstica e o aborto. Segundo o padre Rinaldo, esses traumas causam, na maioria das vezes, um desequilíbrio familiar e, para enfrentá-los, é necessário dar passos. Primeiro, a gente ter paciência com o tempo. Paciência com o tempo. O tempo é uma grande escola. Se você está fazendo a sua parte dentro daquela situação difícil que você está enfrentando, se você está dando tudo de si, ou mesmo se estiver meio desanimado, mas está querendo vir aqui buscar orientação para recobrar as forças, para retomar a missão, você já tem metade do problema resolvido. Você não se isolar. Buscar a comunidade, buscar grupos de apoio, não importa qual seja o problema, sempre vai valer você sair de si mesmo e ir ao encontro dos outros. E uma outra coisa, sem dúvida nenhuma, que na verdade estaria em primeiro lugar, é a fé. A fé remove montanhas, de verdade, como nós lemos no Evangelho. A fé transporta aquela árvore grande com raiz profunda para um outro lugar. E os nossos traumas, as nossas dificuldades, nós podemos comparar muito a isso, né? Uma árvore que nasceu ali dentro da nossa casa, que penetrou com raízes até o fundo do solo da nossa vida e parece intransponível. Mas quando a gente conta com Deus, a gente diz para essa árvore, arranca-te daqui e lança-te do outro lado, e isso vai acontecer. Elizabeth perdeu o marido há 8 anos de infarto fulminante, uma morte repentina. Eu precisei de auxílio. Eu estava recuperando de um câncer há 2 anos antes do meu marido falecer e eu já estava com o processo de depressão. Eu estava em tratamento e eu tive que, no primeiro dia depois, né, da semana que ele faleceu, eu tive que voltar e pedir um afastamento da escola. E eu estava muito revoltada, porque eu olhava as pessoas e dizia que tantas pessoas doentes, sofrendo, e vai meu marido que estava bom. E eu achava que era erro médico, que as pessoas eram culpadas. E aí o psiquiatra me disse, olha, no lugar em que mais morre gente é no hospital. E aí eu comecei a encarar de uma maneira diferente. E ele me auxiliou a verificar que o luto tem várias fases. A primeira é a sensação de culpa, de que eu me culpava pela morte do meu marido. Porque no dia eu estava fazendo um trabalho voluntário e o deixei sozinho o dia todo. Eu me sentia muito culpada por isso. Depois culpar os outros, né? Os outros eram os culpados. A gente nunca quer aceitar. E é um processo lento, com a ajuda tive que ter ajuda de remédios, ajuda espiritual, e depois comecei a ver a parte boa do que o casamento, do que essa união trouxe para mim, né? Então isso me fortaleceu, e também os filhos, né, que eu tinha que sobreviver alegre, feliz,
porque eu tinha meus filhos que precisavam de mim. Mércia teve 2 grandes perdas. Seu esposo, que morreu em 2002 de infarto, e em 2009 o filho de 35 anos, usuário de crack, foi assassinado. Olha, o sentimento de mãe é assim, como se você sente aquele fruto do seu corpo, um pedaço do seu corpo sendo enterrado, mas com a certeza da ressurreição. E como você superou, Mércia, essa perda? O que é que te ajudou, o que é que te auxiliou a viver esse luto? Olha, é a fé. A fé em Deus é a coisa mais importante de você. Você se sente amparado, não com uma mão, as 2 mãos. Eu sentia a todo momento amparada pelas mãos de Deus. Essas 2 mulheres nos ensinam que não importa o tipo de sofrimento, o importante é parar e perguntar o que eles querem nos ensinar, na certeza de que somos capazes de superar as duras páginas de nossa história.